Eu vos saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu sou eterno grato a Deus por estar por mais uma vez entre os irmãos para junto podermos adorarmos e glorificarmos a Deus. Eu quero magnificar a Deus pela vida dos pastores desta igreja, pastor Diego, pastor Fábio, que por mais uma vez assim nos formulou o convite para estar com os irmãos aqui nesta noite. Sem perca de tempo, eu quero convidar a igreja do Senhor para abrir uma referência bíblica. Primeiro evangelho, escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 10. Diz assim o texto sagrado: E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a espolda, e fechou-se a porta. Podeis assentar. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a espolda, e fechou-se a porta. Meus queridos irmãos, é por bondade e graça de Deus que por mais uma vez o Senhor me concede a oportunidade para fazer a exposição bíblica da sua poderosa palavra. É bem verdade que estamos hoje em uma noite de celebração da Santa Ceia do Senhor. Haja vista que o hino pela qual as irmãs cantaram, estou baseado naquilo que foi cantado. E qual foi a música triunfal nesta noite? Volta Jesus. Quantos estão aguardando o arrebatamento dele? Aleluia. Eu vou tentar pregar um pouco compassivo, porque o meu foco aqui nesta noite não é atrair glória a Deus e nem aleluia. Não, o meu foco aqui é pregar a palavra. E uma vez que a palavra é pregada, o dono da palavra, ele é o Rei da Glória. A sua igreja entende a sua voz e glorifica o seu santo nome. Esse texto sagrado que eu vos acabei de ler, primeiro evangelho escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 10. Esse texto sagrado ele vai falar-nos sobre o sermão profético, a parábola das 10 virgens. Esse texto sagrado ele foi escrito pelo evangelista Mateus. Mateus, que é conhecido como Levi. Mateus, que foi escolhido para ser um dos 12 apóstolos do Messias. Mateus, que andou com Jesus aproximadamente 3 anos e 6 meses.
Foram 3 anos e 6 meses que os apóstolos andaram, aprenderam, vivenciaram a bondade de Jesus sobre a face da terra. O pancadão está comendo solto lá fora, mas a bênção de Deus vai ser graúda aqui, amém? Aleluia! E agora Mateus, ele escreve com muita precisão a parábola contada por Jesus. Mateus, ele escreve com muita graça a parábola contada por Jesus. Haja vista que não foi um dos 12 que contou, não. Esta parábola foi contada por Jesus, escrito por Mateus. E Jesus, ele começa falando, dizendo que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, e essas 10 virgens, cada uma delas existia em suas mãos uma lamparina. Dentro desta lamparina deveria conter azeite. Por quê? Porque o fogo da lamparina só permanecia acesa com a presença do azeite. É bem verdade que, trazendo para o caráter espiritual, o azeite, ele é símbolo do Espírito Santo. Talvez você entrou aqui nesta noite e sente que a sua lamparina no caráter espiritual está se apagando, mas não fique preocupado. Por quê? Porque o Senhor do azeite está entre nós. E aonde tiver pessoas que almejam ser cheios, ser tocado por esse azeite, a presença dele está aqui para colocar azeite na sua lamparina, e o fogo do Senhor vai continuar aceso 24 horas sobre o altar e não vai se apagar. Jesus fala que era 10 virgens, cada uma delas tinha em suas mãos lamparina, e as 10 virgens, elas estavam aguardando, estavam esperando o noivo. E diz o texto que o foco daquelas 10 virgens, a expectativa daquelas virgens era encontrar com o noivo. Só que o texto vai dizer que o noivo demorou. O noivo está demorando. Enquanto o noivo está demorando, veio o cansaço físico, veio o sono, e está escrito que as 10 virgens começaram a tosquenejar, ou seja, começaram a cochilar, e todas adormeceram. Todas estão dormindo, mas enquanto estão dormindo, foram dormir na expectativa da chegada do noivo. Agora o tempo passa e elas começam a dormir. Mateus capítulo de número 25, versículo de número 12, está escrito que à meia-noite ouviu-se um grito, à meia-noite ouviu-se um clamor, e o grito é: aí vem o esposo. Diz o texto que aquelas 10 moças virgens, elas se levantam, e elas agora estão preocupadas. Por quê? Porque Jesus falou dizendo que eram 10 moças virgens, e ele divide as 10 em 2 grupos. Primeiro grupo era 5 moças
que era moça prudente. Por quê? Porque além das suas lamparinas permanecerem acesas, elas tinham azeite de reserva. Por quê? Uma vez que o azeite acabasse, colocava azeite dentro da botija e a lamparina permanecia acesa. E o segundo grupo é conhecido como grupo insensato. Segundo a Bíblia, João Ferreira de Almeida chama as outras 5 jovens de loucas. Por quê? Porque ela só tinha azeite na sua botija, na sua lamparina, mas não tinha azeite de reserva. Existe aqui nesta noite um ponto chamado ponto de interrogação. Como é que eu estou? Como é que você está? Como é que nós estamos na presença do noivo? Será que nós estamos vivendo simplesmente com o resto, com um pouquinho de azeite? Ou a nossa lamparina está acesa e ainda tem azeite de reserva? Não sei qual é o nível espiritual meu e teu aqui nesta noite, mas de uma coisa eu tenho certeza: o noivo chamado Jesus, ele tem uma noiva, a sua noiva é a sua igreja. Ele sabe o estado da tua alma aqui nesta noite. Não viva como as 5 loucas insensatas, mas passe a viver nesta noite como uma mulher prudente, como um homem prudente, porque Satanás não está brincando. Ele veio ao mundo para roubar, matar e destruir. E há quantos que propagam o evangelho da cruz tem se embaraçado com os pecados, tem se embaraçado com as coisas erradas. O que é isto, pastor João Paulo Ferreira? É crente que vive sem azeite, crente que vive sem azeite, é crente que não tem a presença e vive debaixo do pecado. Mas crente que tem azeite, guarda a palavra, vive a palavra e está esperando o noivo voltar. A presença da santidade de Deus está entre nós aqui nesta noite. Cada um de nós somos uma lamparina no mundo espiritual. E há quantas lamparinas que estão apagadas, precisando de azeite. Meu Senhor, olha aí. A semana passada, domingo, hoje faz 8 dias, estava pregando em uma certa denominação com o tema Noite de Glória. Josué, noite de glória. E enquanto eu pregava, Deus disse: hoje é uma noite de glória. E o que é glória? Eu disse: a tua presença, Senhor. E o Senhor disse: muitos têm perdido a minha glória. Por quê? Porque estão se embaraçando com as coisas deste mundo. Portanto, nesta noite, ou nós vivemos cheio de azeite, ou estamos vazios na presença de Deus. Meu Deus, é forte isso. Hoje é uma noite chamada noite de reflexão. Por que reflexão? Porque sem azeite eu não consigo pregar. Sem azeite eu não consigo ficar de pé. Você não vai conquistar a vitória com a força do punho no teu braço. Não, você precisa de azeite. Para vencer as tempestades precisamos de azeite. Para conquistar o impossível precisamos de azeite. Quem tem azeite tem caráter. Quem tem azeite tem humildade. Quem tem azeite reconhece a voz do seu Senhor chamado Jesus. Aleluia, meu Deus. É bem verdade que pleno século 21, muitos olham se a pessoa tem poder aquisitivo. Século 21, muitos olham
qual é o teu grau escolar, a sua oratória, os vernáculos da língua portuguesa. Muitos hoje querem saber a tua estética, muitos querem saber a tua conduta, mas os céus quer saber se você quer azeite. Nós precisamos, não é de pessoas que falam bonito, falar bonito é bom. Nós precisamos não é de pessoas que diz que quando eu pego o microfone os céus se abaixam, não. Nós precisamos é de mulheres, é de homens, é de criança cheio de azeite, porque se nós estivermos azeite na nossa vida, teremos graça, teremos a presença de Jesus de Nazaré. Jesus disse que as 10 virgens, que quando ouvir o grito, dizendo, aí vem o noivo, as 10 acordaram. As prudentes estavam com as suas lamparinas acesas, mas ainda tinha azeite de reserva. E está escrito que as 5 insensatas, as 5 loucas, e essa palavra aqui, loucas, é uma colocação do escritor. Não é porque elas tinham um distúrbio mental, não. Louco aqui é falta de prudência, porque não tinha azeite de reserva. Para quem é nordestino, sabe a linguagem que eu vou falar aqui. Para quem não tinha energia no norte, usava-se um aparelho chamado candeeiro. Quem sabe o que é candeeiro? Eita, todo mundo levantou a mão. Logo no candeeiro, embaixo dele tinha um líquido chamado querosene. Na ponta tinha um agudão todo enrolado, o bico para cima, e sobre aquele bico daquele agudão era úmido com querosene. O querosene estava embaixo, ia puxando, enquanto tinha querosene, o candeeiro estava aceso. Na época do Cristo não era candeeiro, era lamparina. Não usava querosene, usava azeite. E a lamparina, aonde a lamparina chegava a luz para alumiar, clarear o ambiente. E agora aquelas 5 moças virgens, elas viram que as suas lâmpadas estão se apagando. E elas disseram para as prudentes: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas não tinham se apagado, estava se apagando. Aí as prudentes disse: de forma alguma nós iremos dar o vosso azeite. Ide antes aos que vendem e compre azeite para vós. E diz o texto que as 5 moças virgens, elas se levantaram e foram comprar azeite, porque as suas lâmpadas estavam se apagando. Enquanto elas saem de dentro de casa, permanece na casa 5 prudentes. De repente ouviu-se um barulho na porta, um som soou na porta, alguém está batendo na porta.
que quando a porta é aberta, era o noivo que estava na porta. Diz o texto que o noivo entra, às 5 abraça e recebe o noivo. E diz o texto que o noivo fechou a porta. Diga comigo, fechou-se a porta. Fechou-se a porta. A porta foi fechada, mas a porta só poderia ser fechada com as 10 e não só com 5. Mas só 5 estava preparada. Jesus morreu na cruz do Calvário não foi simplesmente para crente, cristão, não. Há quem diga que diz que nós somos adotados, porque segundo a raiz histórica ele veio para os que era seu. Quem são os seus? A cultura judaica. Mas os seus os rejeitaram. Mas nós que recebemos ele, cremos nele, ele deu o direito de nós sermos filho e amado dele. Mas Jesus veio ao mundo para salvar a todos. Só que infelizmente nem todos serão salvos. Por quê? Porque nem todos querem ter compromisso com o azeite. O que é azeite? É compromisso com esta palavra. O que é azeite? É vida com Deus. Muitos querem falar do azeite, mas não querem viver uma vida de azeite. Então aquelas 5 virgens que não tinha mais azeite de reserva, elas voltam e elas observam que a porta está fechada. E está escrito que agora as 5 voltam com azeite. As suas lâmpadas estão acesas. Só que o tempo da oportunidade passou. Elas chegam e começam a bater na porta. Batendo na porta e dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Abre-nos a porta. As 5 moças virgens que estavam dentro da casa com azeite, elas ouviram a voz das suas amigas. Mas o noivo disse assim: eu não posso abrir. Por quê? Porque eu não vos a conheço. É forte, Senhor Jesus. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Preste bem atenção aqui. Parábola das 10 virgens, falando-nos sobre a volta de Jesus. Para você entender esta parábola, devemos trazer alguma explicação que pouco é falado. Muito se prega sobre Mateus 25, mas explicação poucos explicam. No Oriente Médio, há mais de 2000 anos atrás, que quando ia ter uma boda, uma cerimônia de casamento, a cerimônia não era na sinagoga, a cerimônia não era na casa da noiva, a cerimônia de casamento não era em um buffet, não. Aonde era realizado a cerimônia da época? Era na casa do noivo. Mateus 25, versículo 6 diz que à meia-noite ouviu-se um grito, um clamor. Agora, por que a palavra meia-noite? É porque os casamentos da época geralmente começavam-se à meia-noite.
E segundo a cultura da época, que quando uma moça fossem casar, elas deveriam ter 10 amigas. Diga comigo, 10 amigas. 10 amigas. O que eu vou falar aqui parece engraçado, tá? Mas é pura realidade. Graças a Deus que essa cultura não existe mais em século 21. Porque se existisse, eu acho que não ia ter mais casamento, não. Por quê, pastor Fábio? Porque naquela época, quando uma moça fosse casar, ela deveria ter 10 amigas virgem. E essas 10 amigas virgem seria dama de honra do seu casamento. E hoje, século 21, primeiro dia que a moça conhece o rapaz, já abre a porta da casa e diz: pode entrar e pode passear por ela. Mas uma moça, um rapaz que tem a marca do Espírito Santo, ele espera o tempo e a hora certa para ser consumado aquilo que Deus projetou. Aleluia! E essas 10 moças virgens, elas deveriam ser virgem, moça pura. E outro detalhe, que quando viesse receber um noivo, as suas lamparinas não poderia estar apagada, mas deveria estar acesa para quando o noivo chegasse. Não precisa ser estudado, não precisa entender sobre teologia para saber que a noiva é a igreja e o noivo se chama Jesus. Não precisa ser expert em teologia para saber que a noiva é a igreja e o noivo é Jesus. O noivo chamado Jesus a qualquer momento está voltando para arrebatar a sua igreja, a igreja que ele comprou, lavou e remiu com seu sangue. E a pergunta nesta noite é: como é que nós estamos na presença do noivo? Estamos com azeite pouco ou muito ou nada? Olha aí, meu Deus, oh, aleluia, Senhor Jesus. O noivo chamado Jesus está voltando para nos arrebatar. Pensa comigo agora. É uma noite de cerimônia de casamento. Eu já ministrei casamento e eu sei como funciona. Acredito que todos aqui casaram, alguns, outros foram convidados e vai saber do que eu vou falar. Josué, quando casar, me convida, tá? Noite de cerimônia de casamento, a expectativa maior não está no noivo, não. A expectativa em uma noite de cerimônia está na noiva. O noivo é o primeiro a chegar e fica no altar, esperando a noiva. Então todos estão na expectativa, não do noivo, mas da noiva. Existe ali uma expectativa grande, existe ali um tapete vermelho, existe ali alguém lá fora, para quando o carro da noiva vir, alguém dizer: prepara o noivo aí,
prepara o padre, o ancião, o padre, porque a noiva está chegando. Existe ali uma música que estão preparadas para cantar quando a noiva se aproximar da porta. Que quando a noiva começa a dar os seus primeiros passos, todos que estão na frente começam a olhar para trás. Quem está na entrada começa a olhar para os cantos. Por quê? Porque todos querem ver o vestido da noiva, todos querem ver o penteado, o cabelo da noiva, todos querem ver o calçado da noiva, todos querem ver a maquiagem da noiva. É verdade, o foco não está no noivo, está na noiva. No mundo espiritual não é diferente. Jesus não está preocupado com aquilo que ele pode fazer, porque ele é o Deus das causas impossíveis. No mundo espiritual existe um olhar, e este olhar é para a noiva, é para a igreja de Cristo. Como é que nós estamos na presença dele? A qualquer momento a trombeta do arrebatamento vai soar, e o noivo chamado Jesus vai vir para arrebatar a sua noiva. Quem pertence à cerimônia no dia do arrebatamento, levante a sua mão e adoremos-lo a ele nesta noite. Jesus é o noivo, está vindo para arrebatar a noiva, que é a sua igreja. Como se encontra as minhas, as nossas vestes no mundo espiritual aqui nesta noite? Como é que as nossas lâmpadas estão diante do noivo? Eu sei que pregar sobre a volta do noivo são mensagens que a maioria não querem pregar. Pouquíssimos pastores, pouquíssimos pregadores pregam sobre arrebatamento. Porque pregar sobre arrebatamento está falando de renúncia, está falando do teu eu, do meu eu, e muitos não querem ouvir. Mas uma igreja que não quer ouvir sobre a volta de Jesus, eu falo com muita precisão, é uma igreja que nunca teve um encontro com Jesus. Mas aqui é diferente. Por quê? Porque a igreja aqui conhece a voz do seu Senhor e sabe que o nosso tempo aqui é passageiro. Por quê? Foi Jesus que disse: eu vou preparar lugar. Mas ele também disse: eu voltarei outra vez, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Querendo Satanás ou não, Jesus vai voltar. Querendo os vendaval ou não, Jesus vai voltar para arrebatar a sua noiva. Hoje é, como eu disse no princípio da mensagem, noite de celebração. Celebração da Santa Ceia do Senhor. Mas vai chegar um dia em que a igreja estará com Cristo na Nova Jerusalém. Está escrito que lá vai ter uma ceia. E esta ceia não será os diáconos, o pastor, o presbítero que vai servir a noiva, não. Vai ser o noivo chamado Jesus que vai servir a sua igreja. Eu digo para você, não desista de Jesus por nada. Não desista de Jesus por nada. Há quantos que têm abandonado a sua fé
cristã, porque está passando por uma luta, por uma provação, por uma dificuldade. Muitos estão dentro da casa de Deus e tem alguns que estão frustrados porque sonhou e não conquistou. Mas eu digo para vós outros, a maior conquista nossa não está aqui na terra, está nos céus, na nova Jerusalém. E a qualquer momento o noivo vai voltar para arrebatar a sua noiva. O evangelista Mateus, dentro do capítulo de número 24, versículo de número 3, está escrito que Jesus está no monte chamado Monte das Oliveiras. Ele está sentado juntamente com seus discípulos. O Monte das Oliveiras era um monte pelo qual Jesus gostava de passar tempo em oração. E fica-se bem próximo de Jerusalém. E foi em cima deste monte que os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus, dizendo: Senhor, que sinal haverá sobre o fim do mundo? Que sinal haverá sobre o fim do mundo? E o interessante é que Jesus fala no versículo de número 4 do capítulo de número 24, dizendo assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. Observa aqui, os discípulos não querem saber que sinal haverá sobre o fim do mundo, o fim dos tempos. Aí Jesus fala: acautelai-vos. A palavra acautelai-vos quer dizer: tenha cuidado para que você não seja enganado. Pastor, eu não entendi. Antes que ele venha abordar sobre os sinais que você sabe que ele fala, Jesus fala sobre o sinal chamado morte, peste, guerra, terremoto, divisão, contenda. Esses sinais ele fala, bem verdade, mas antes dos sinais ele fala: acautelai-vos, ou seja, tenha cuidado para que ninguém vos engane. No final do ano de 2021, no mês de dezembro, eu estava pregando em uma convenção aqui em São Paulo, convenção só de pastores e também transmitida para outros países também. E naquela convenção eu dizia para os líderes que existe um dom que está na Bíblia, que este dom seria bom que todos os homens e mulheres de Deus pedisse a Deus esse dom, buscasse a Deus esse dom. E como se chama o nome desse dom? O nome é discernir os espíritos, dom de discernimento, discernir os espíritos. Por que a palavra os espíritos? Porque existe 3 espíritos que habitam na terra. Primeiro espírito que habita na terra é o Espírito de Deus. Segundo espírito é o espírito do homem.
E o terceiro espírito é conhecido como as potestades malignas. Portanto, a igreja tem que tomar cuidado para não ser enganado pelo homem e muito menos por Satanás. Mas a igreja tem que ouvir uma só voz, e a voz é Jesus de Nazaré, ele que é o noivo. Portanto, tome cuidado para que você não seja enganado. O que tem de enganadores em nosso meio é um número absurdo, mas a igreja verdadeira, ela ouve uma só voz, e a voz é a voz do seu pastor Jesus de Nazaré. Sai da frente, enganador, porque o meu alvo é o céu. Sai da frente, Satanás, porque eu estou aguardando o noivo. Sai da frente, pecado, porque eu estou aguardando o noivo. Sai da frente, porque hoje é noite que eu quero ser cheio de azeite. Recebe graça dele, recebe a presença do noivo te abraçando na noite chamada hoje. Quando aquelas 5 virgens sensatas batem na porta, o texto diz que a porta foi fechada. A porta foi fechada. Biblicamente, quem é a porta? O evangelista João fala quem é a porta. Quarto evangelho escreveu João. Ele fala com muita precisão, capítulo 10, versículo 9. Disse-lhe Jesus: eu sou a porta. Ele é a porta. Enquanto eu estou pregando, a porta está aberta. O tempo passado, a porta permanece aberta. A qualquer momento, enquanto ele não vinha arrebatar a sua igreja, a porta vai permanecer aberta. E sobre a porta existe uma voz dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, porque eu vos aliviarei. Ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele é a porta, mas vai chegar uma hora que a porta vai ser fechada. Vai chegar uma hora que a porta vai ser fechada. Portanto, não espere a porta ser fechada para nós fazer uma aliança com Jesus. A noite é hoje, o dia é agora. Aproveitemos enquanto a porta está aberta. Aproveitemos e sejamos cheios de azeite enquanto a porta está aberta. No grande dilúvio, estava Noé dentro daquela arca. Diz o texto que quando Noé entra dentro da arca, Noé, sua esposa, seus filhos e família dos seus filhos, e de cada animal, um casal entra dentro daquela arca. O texto diz que a porta da arca foi fechada por dentro, porque Noé fechou por dentro. Mas que quando veio o dilúvio, as águas tomou conta dos 4 cantos da terra. Muitos gritavam e diziam: abre a porta da arca, Noé. E sabe qual era a fala de Noé? Eu não posso abrir, porque eu fechei por dentro, mas Deus fechou por fora. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Muitos estão brincando com a palavra de Deus.
Muitos estão vivendo vida de aparência. Muitos são de fato enganadores. Mas Ele traz um despertamento para a sua igreja. E o despertamento é: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Ou seja, tenha cuidado, para que ninguém vos engane. 5 moças prudentes tinham azeite. 5 moças insensatas tinham um pouco de azeite nas suas lamparinas, mas não tinha azeite de reserva. Eu quero encerrar a minha participação, porque estaremos dando prosseguimento à Santa Ceia do Senhor, dizendo-lhe com muita precisão: o noivo chamado Jesus, Ele está à porta, dizendo: eu estou à porta, estou batendo, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta da sua casa, eu vou entrar, vou cear com ele e ele comigo. A porta, ela tem algumas funções. Qual é as funções da porta? Fechar, abrir ou ficar aberta como está a porta da igreja? Jesus diz que Ele é a porta. Hoje, século 21, a porta está aberta, mas vai chegar um dia que a porta vai ser fechada. E está escrito que Ele vai dar uma ordem aos anjos para ajuntar dos 4 cantos da terra os seus escolhidos, a igreja, a noiva dele. Todos serão ao assunto aos céus, ao encontro do noivo. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Graça e paz, meus irmãos, vosso irmão em Cristo, pastor João Paulo Ferreira. Estou gravando este vídeo para convidar você, isso mesmo, você que ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube. Não perca tempo, inscreva-se no canal e seja edificado, alimentado por centenas de mensagens que vão edificar a vossa vida, tá bom? E para aqueles que já são inscritos em nosso canal, meu muito obrigado. Que o eterno Deus te alcance, aleluia, aonde quer que você esteja, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe a todos, toda honra e toda glória seja tributada a Deus. Trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. Gostou? Deixe seu like.